Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Jameson Almeida, sou professor de matemática e hoje eu vou resolver com vocês a prova da ESA de 2018, que equivale a 2019-20, tá? A gente teve aí uma prova bem legal a ser trabalhada, tiveram algumas questões de log, né? Tivemos questões de matriz, de sistema, tá? Tivemos coisas bem legais que podemos trabalhar. Vou deixar aqui no link da descrição algumas matérias que vocês podem ser que vocês utilizem, tá? Então depois dá uma olhadinha aí, se você tiver alguma dúvida, tem o link aí na descrição, dá uma assistida lá na aula com algumas dicas legais para que você não fique de fora, tranquilo? Antes de mais nada, antes de eu começar a resolução aí, né, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo, muito importante para mim, e comente aí para eu saber se você está gostando, se não está, tranquilo? Vamos lá, primeira questão. Se a velocidade de um automóvel for aumentada em 60%, o tempo necessário para percorrer um mesmo trajeto, supondo a velocidade constante, diminuirá em... Bom, gente, vamos lá. Primeiro, a gente tem duas formas de a gente fazer essa questão. A gente pode fazer por regra de 3, tá? E a gente também pode fazer por velocidade média. Eu achei mais fácil a gente resolver por regra de 3. Vocês já vão entender o porquê. Primeiramente, nós temos duas grandezas, a velocidade e o tempo, tá? Essas duas que nós vamos analisar. A princípio, o total da minha velocidade, por mais que a gente não tenha, a gente tem 100% dela, certo? E, ao mesmo tempo que a gente tem um tempo t qualquer, a gente tem 100% desse tempo, correto? Então, 100%. Se você quiser, você pode botar 100% de V, 100% de T, no final vai dar o mesmo resultado, porque eles vão acabar se anulando. Tranquilo? Aí ele disse que a velocidade aumentou em 60%. Então, se ele aumentou em 60%, agora nós temos 160%. E aí eu quero saber quanto que vai ser o meu tempo final, né? Aí você vai fazer primeiramente a análise. X está embaixo, coloca a setinha para baixo. Primeiro, a minha velocidade de cima para baixo, ó, de 100% para 160%, ela teve um aumento, né? Então, aqui ela aumentou. Se a minha velocidade ela aumenta, consequentemente, o meu tempo, né, que eu gasto para percorrer determinado percurso, ele diminui. Então, ó, aumenta, diminui. São palavras contrárias? Coloca a setinha ali no sentido contrário. Então, ó, seta no sentido contrário. Fiz a análise. Tá, e agora? O que eu vou fazer? Primeiro, para você poder fazer aquela multiplicação cruzada, né, nós temos que deixar as duas no mesmo sentido, tá? Então, você vai pegar aqui, ó, 160% sobre 100%. Invertir essa aqui, tá? Essa aqui você mantém. 100 dividido por x. Faz a multiplicação cruzada. E aí você vai ter 160 vezes x igual 100 vezes 100, 10.000. Tranquilo? Agora você joga o 160 dividindo. X vai ser igual a 10.000 dividido por 160. Aí você deve estar se perguntando, caraca, James, mas o que você fez com a porcentagem? Cara, você até pode colocar aqui por cento, não tem problema algum, tá? Só que de qualquer forma eles vão se anular aqui e no final é como se a gente não tivesse nenhuma porcentagem, né? Como se nossa velocidade fosse 100, nosso tempo fosse 100, é a mesma coisa, tá? Aí aqui, ó, cortei o zero com zero e agora você divide 1.000 dividido por 16. Você pode fazer divisão direta ou você pode ir simplificando, aí fica a seu critério, tá? Então, nesse caso aqui, o meu x ele vai dar 62,5, ok? Então, pensa uma coisa, a minha velocidade, meu tempo, perdão, ele era 100%. Ao mesmo tempo, depois que ele sofreu esse aumento de velocidade, ele passou a ser 62,5%. Então, quanto de redução nós tivemos? De 100 para 62,5, nós tivemos uma redução de 37,5%. Ok? Essa é a resposta da primeira questão. Tranquilo? Vou deixar aqui um link no comentário, tá? Nos comentários com
para você fazer o download da prova, se você não fez ainda. É a mesma prova que você encontra lá no site da ESA, que você faz a inscrição, tá? Já tem aí as resoluções tudo direitinho, e só não coloca as alternativas. Mas você consegue ver o enunciado da questão e como que resolve, ok? Vamos lá, segunda questão. Seja a função definida por f de real em real, tal que f de x é igual a 2 elevado a x, então f de a mais 1 menos f de a é igual a... Olha só, gente, ele quer saber o f de a mais 1 menos o f de a. Então, o que você vai fazer? Você vai substituir, né, nessa função que ele te deu aqui inicial. Então, aqui onde é x, você coloca o a mais 1, então vai ficar 2 elevado a mais 1 menos 2 elevado a a. Tá, James, caraca, e agora? Como que eu vou resolver isso aí? Aí você vai pensar o seguinte, ó. Aqui, quando você tem uma soma no expoente, significa que ele veio de uma multiplicação, né? Multiplicação com a mesma base, eu repito a base e somo os expoentes. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a a vezes 2, menos 2 elevado a a. E aí, a partir daqui, né, você tem duas opções que você pode fazer. A primeira opção, você pode chamar o 2 elevado a a de x. Aí você vai ter 2x menos x, tá? Se eu pegar aqui, ó, x igual a 2 elevado a a, elevado, e aí vai ficar 2x menos x, que vai dar igual a x. Consequentemente, nós temos que o resultado é 2 elevado a a. Ok? E a outra forma que você pode fazer também é colocar o 2 elevado a em evidência. Aí você vai ter 2 elevado a a, que multiplica 2 menos, aqui como ele está sozinho, menos 1. 2 menos 1, 1. 1 vezes 2 elevado a a, 2 elevado a a. Então, indiferente da forma que você faça, ele dá o mesmo resultado, tá? Se você conseguir enxergar que aqui eu tenho 2 vezes isso menos a mesma coisa, né? Como se fosse uma mesma letra, você também pode fazer direto, tá? Aí depende de como que você vai estar preparado para fazer essa parte aqui na hora da questão. Eu sempre aconselho para os meus alunos, né, caso eles tenham dúvida, faz a substituição, coloca uma outra letra. É ideal que você possa fazer isso também, ok? E aí na questão, o resultado disso aqui, ele vale f de a, tá? Aí tá na resposta. Tranquilo? Então vamos lá, terceira questão. Em uma escola com 180 estudantes, sabe-se que todos os estudantes leem pelo menos um livro. Foi feita uma pesquisa e ficou apurado que 50 alunos leem somente o livro A, 30 alunos leem somente o livro B, 40 alunos leem somente o livro C, 25 alunos leem o livro A e C, 40 alunos leem os livros A e B, 25 alunos leem os livros B e C. Logo, a quantidade de alunos que leem os livros A, B e C é... Olha só, gente, nessa questão aqui você tem que tomar um pouquinho de cuidado. A gente já sabe, tá, que o total de alunos é 180. E, como vocês podem ver aqui, a gente vai trabalhar com o diagrama de Venn, ok? Como que nós vamos resolver? Sempre que a gente trabalha com o diagrama de Venn, questões de pesquisas assim, né, a gente consegue colocar dessa forma quando tem as informações tudo direitinho, né? E aí a gente sempre começa pela interseção. Se você não sabe o A, B e C, que é a interseção, você vai jogar aqui um X, correto? Aí ele fala aqui, ó, B e C, 25, B e C. B e C é a interseção entre B e C, ele tem que ler os dois ao mesmo tempo. Aqui eu tenho que ter 25, só que eu já tenho contabilizado X, então aqui você vai colocar 25 menos X. A e B, 40. A e B é a interseção entre os dois. Aqui eu tenho que ter 40, já tenho X contabilizado, então 40 menos X. A e C, 25. Aqui, ó, tenho que ter 25, já contabilizei X, 25 menos X. Aí aqui, vocês tomam um cuidado muito grande.
Geralmente ele te dá a quantidade do A, a quantidade do B, a quantidade do C. Aí você tem que retirar esses 3 aqui para poder colocar aqui. Só que aqui, ó, nesses 3 casos, ele coloca somente. Então ele já dá essa quantidade aqui, ó, essa e essa, tá? Então somente no A 50, somente no B 30, somente no C 40. Aí fica a pergunta, eu vou ter alunos que responderam essa pesquisa que não leem nenhum no livro? Não, porque ele disse na questão que todos os alunos leem pelo menos um livro. Então não existe aqui uma quantidade que não lê nenhum deles, tá? Aí agora você vai somar todos esses valores e vai igualar a 180. Simples assim. Então, ó, 50 com 30 com 40... Aqui vai dar 90, 120, mais x, mais 40 menos x, 25 menos x, mais 25 menos x. 40 com 25 vai dar 90, menos x, menos x, menos x, menos 3x. Isso tudo é igual a 180. Tranquilo? Aqui, ó, 120 mais 90, 210, x menos 3x menos 2x. Isso vale 180. Jogo 180 para lá, puxa o 2x para cá. 210 menos 180 é igual a 2x. Consequentemente, 2x vale 30 e x vale 15. Ok? Já determinamos aí o valor que leem a quantidade de pessoas que leem os 3 livros. Tranquilo? Vamos lá, próxima questão, número 4. Considere o número complexo z igual a 2 mais 2i. Dessa forma, z elevado a 100 é... Gente, olha só, nessa questão, como eu não tenho aqui as alternativas, né? Cada alternativa, ele comenta sobre alguma coisa em relação a esse número complexo, tá bom? Eu só tenho aqui a resposta, então vou resolver para você saber como que você teria que fazer lá na hora da prova, e aí no final, ao mesmo tempo, você teria que fazer a análise das alternativas, tá? Então, como que a gente vai fazer aí esse número complexo elevado a 100? Tome cuidado com uma coisa muito séria, tem muita gente que acha que 2 mais 2i elevado a 100 é a mesma coisa que 2 elevado a 100 mais 2i elevado a 100. Isso aqui, ó, não existe, está errado. Sempre que tiver uma soma e uma subtração elevada a uma determinada potência, a gente tem que fazer produto notável. Você nunca vai ter esse tipo de resultado, tá bom? Então, tomem cuidado quando vocês estiverem fazendo dessa forma. Agora, como que eu vou fazer para elevar 2 mais 2i elevado a 100? Né? Ó, 2 mais 2i elevado a 100. Primeira coisa que você vai fazer, sempre que eu tiver essas potências meio loucas aí, você vai pegar essa parte aqui dentro e vai deixar da forma mais fatorada possível, tá? Então, se tem como colocar em evidência, coloque em evidência. Aqui eu consigo colocar o 2 em evidência, então ficaremos com, abre aqui o colchete, né? 2 vezes 2 vezes 1 mais i, fecha o colchete, elevado a 100. Tá, e agora? Como você tem aqui uma multiplicação, ó, na multiplicação, cada termo dessa multiplicação eleva a esse expoente. Então, aqui você pode ficar com 2 elevado a 100 vezes 1 mais i elevado a 100. Ah, tá, entendi. Agora, esquece o 2 elevado a 100, vamos nos policiar, né? Vamos dar uma atenção exclusiva para esse 1 mais i elevado a 100. Como que a gente vai resolver? A gente também não vai resolver o elevado a 100 de cara. Primeira coisa que você vai fazer é, se o número for par, tenta deixar um expoente 2 para você resolver. Isso é essencial. A maioria das vezes com o expoente 2 tu já mata, tá? Então esse 100 aqui, ele é a mesma coisa que 2 elevado a 100 vezes 1 mais i
E esse 100 eu posso botar 2 vezes 50, certo? Aí, 2 elevado a 100 vezes... Como é que você tem uma multiplicação no expoente, você pode fazer uma potência de potência, tá? Dessa forma aqui, ó. 1 mais i elevado ao quadrado, vou deixar o quadrado aqui dentro, elevado a 50. Potência de potência, nós multiplicamos os expoentes, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, tá? Só estou representando de outra forma. Agora, você vai resolver esse i, 1 mais i elevado ao quadrado. Então, nós teremos 2 elevado a 100 vezes, abre aqui o colchete, quadrado do primeiro, não pode esquecer que é produto notável, tá? Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Fecha, elevado a 50. Agora você tem que lembrar o seguinte, esse i elevado ao quadrado aqui, ó, ele vale menos 1, tá? Então, 1 ao quadrado, 1. 1 menos 1, 0. Então, aqui eles se anulam. Agora, nós ficaremos com 2 elevado a 100 vezes 2i elevado a 50. Não pode esquecer de botar aqui parênteses e colchete, porque esses dois aqui eles estão multiplicando. Então, mesmo o processo que a gente fez aqui na multiplicação vai levar cada um a esse expoente, aqui acontece a mesma coisa, tá? Aí, nós teremos 2 elevado a 100 vezes 2 elevado a 50 vezes i elevado a 50. Mesma base, repito a base, soma os expoentes. Agora, como é que eu vou fazer o i elevado a 50? Vocês têm que lembrar o seguinte, sempre que eu tenho uma potência muito grande, né, o i elevado a um expoente muito grande, você tem que gravar 4 coisas. Você vai ter que pegar esse expoente, vai dividir por 4, aí você vai olhar o resto. O resto ele pode dar 0, 1, 2 ou 3. Ele só tem esses 4 valores. Quando o resto for 0, é 1. Quando o resto for 1, resultado i. Quando o resto for 2, menos 1. Quando o resto for 3, menos i. Aí você fala, caraca, como é que eu vou gravar isso? 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Não tem erro. Esses aqui são os valores do expoente, tá? Pegando aqui o 50... e dividindo por 4, 5 por 4, 1, sobra 1, baixo 0, 10 por 4 vai dar 2, resta 2. Então, esse i elevado a 50 é a mesma coisa que i elevado ao quadrado, a esse resto, que vale menos 1, tá? Então, aqui nós temos 2 elevado a 150 vezes menos 1. Agora, você vai voltar lá na resposta, né? Na resposta, a alternativa correta, que ele fala, é um número real negativo. Por quê? 2 elevado a 150 vai dar um valor positivo. Só que ele está multiplicando por menos 1. Então, indiferente do valor que eu tenho aqui, o resultado ele sempre vai dar negativo. Ok? E... que você não pode esquecer, é um número real, tá? Ele já não é mais complexo, porque aqui a gente não trabalha mais com o i. Tranquilo? Então, vamos lá. Quinta questão. Em uma barraca de cachorro-quente, o freguês pode escolher um entre 3 tipos de pães, uma entre 4 tipos de salsichas e um entre 5 tipos de molhos. Identifique a quantidade de cachorros-quentes diferentes que podem ser feitos. Essa é a questão básica, né, de análise combinatória, princípio fundamental da contagem. Aí você tem que cada pão vai combinar com cada tipo de salsicha, que vai combinar com cada tipo de molho, certo? Então, ele pode escolher um pão entre 3 tipos. Então, aqui nós temos 3 possibilidades, ok? Uma entre 4 tipos de salsichas. Então, nós temos aqui 4 tipos de salsichas e um entre 5 tipos de molhos diferentes, tá? No final, você basta fazer a multiplicação. 3 vezes 4, 12, vezes 5, 60 tipos diferentes de cachorro-quente que eles podem montar, ok? Bem simplesinhas aí, é justamente para a gente ganhar ponto, né? A gente
também ganha um pouquinho de tempo na hora da resolução. Tranquilo? Vamos lá, sexta questão. Adotando-se log de 2 igual a x e log de 3 igual a y, o valor de log de 120 na base 5 será dado por... Nessa questão você tem que tomar um cuidado extra, tá? Por mais que a gente esteja trabalhando com logaritmo, ela não é uma questão tão difícil assim. Só que você tem que lembrar de algumas propriedades. A primeira coisa que você tem que analisar é, ele quer isso aqui, consequentemente, em função de x e y, né? Primeira coisa que você tem que olhar a base, tá? Ver se as bases são iguais. Aqui eu não tenho nada. Quando eu não tenho nada, significa que minha base ela vale 10. Quando eu não tenho nada, significa que minha base ela é 10. Então, você não precisa ficar colocando ali base 10. É igual a raiz quadrada. A raiz quadrada, o índice é 2. Você não precisa ficar colocando raiz de índice 2. Não há necessidade, tá? Agora, quando você vai olhar para esse aqui, que é o valor que ele quer, ele está na base 5. Então, a gente tem que transformar essa base. Tem que colocar ele na base 10. Como é que a gente vai fazer para colocar ele na base 10? Você vai fazer o seguinte, ó. Log de 120 sobre o log de 5. E aí você coloca a base que você quer. Nesse caso aqui, como a base que você quer é 10, você não precisa colocar nada, tá? Se ele quisesse base 3, você vai botar aqui, ó, base 3 e base 3. E assim por diante, ok? Show, Jameson. E agora, como é que eu vou fazer? Você vai pegar e esse 120 você vai destrinchar, né? Vai decompor ele, vai ter que tentar deixar de uma forma que fique log de 2 e log de 3, tá bom? E o log de 5 é a mesma coisa. Aí você vai falar, pô, mas calma aí, o 5 eu não consigo decompor, né? O 5 já é primo. Como é que eu vou fazer isso? Aí, para esse aqui, a gente tem um pulinho do gato, tá? Vamos pegar primeiro o 120 e vamos decompor ele, ó, por 2, 60, por 2, 30, por 2, 15, por 3, 5, por 5, 1. Tem um detalhe. Caraca, aqui ó, 2, 2, 2, então 2 ao cubo, vezes 3, vezes 5. E agora, como é que eu vou fazer? Vamos botar aqui, ó, log de 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 sobre o log de 5. Apagar aqui. Puxando aqui para cima, ó. Como é que você vai desenvolver isso aqui? Você tem que, na multiplicação dos termos, a gente consegue separar em uma soma, tá? Lembra? Multiplicação, separa na soma. Então, aqui você vai abrir esse log. Aí você vai colocar log de 2 elevado ao cubo mais o log de 3 mais o log de 5 sobre o log de 5. Tá ok. Esse expoente aqui, você usa a regrinha do peteleco. Peteleca ele para fora, tá? Quando você peteleca ele para fora, ele vem multiplicando. E aí nós ficamos com 3 vezes o log de 2 mais o log de 3 mais o log de 5 sobre o log de 5. Aqui, ó, você já tem log de 2 e 3. Falta você determinar quanto que vale o log de 5. Tá, Jameson, mas como é que eu vou fazer isso? E agora? Não se desespere. Vou fazer aqui no cantinho, ó, log de 5. Como a base é 10, o pulo do gato para o log de 5 é você colocar log de 10 sobre 2. Ok? Geralmente, quando ele te dá um log de 5 assim, você tem uma base 10, o ideal é que você coloque dessa forma. A maioria dos casos você consegue já matar por esse log de 10 sobre 2, tá? Tá, e agora, o que eu faço? Pega esse 10 sobre 2 aqui, o log da divisão, ele sai na subtração. A multiplicação sai na soma e a divisão sai na subtração. Então, isso aqui é a mesma coisa que o log de 10 menos o log de 2. Ah, tá, mas e aí? Substitui aqui, ó, aqui e aqui.
Aí nós ficamos com 3 vezes o log de 2 mais o log de 3 mais o log de 10 menos o log de 2 sobre o log de 10 menos o log de 2. Tá, e agora? Agora você substitui. O log de 2, ele vale x, então aqui vai ser x. O log de 3 vale y, o log de 2 vale x, o log de 2 vale x. E o log de 10? Aqui, ó, log de 10, qual é essa base? Né? 10. Quando não tem nada é 10, né? Quando eu tenho que o logaritmando e a base são o mesmo valor, quando aqui for igual, ó, o resultado vai ser 1, tá? Então, tanto aqui quanto aqui, eu tenho como resultado 1. E aí, como resposta, você vai ter 3x mais y mais 1 menos x. 3x menos x, 2x mais y mais 1 sobre 1 menos x. Pronto, matou a questão. Ok? Bem tranquilinho de ser feita, né? Tem muita gente que tem dificuldade muito grande em log, tá? Para você aprender log legal, aconselho que você aprenda exponencial. Se você tiver uma noção legal de exponencial, o log vai se tornar muito mais fácil, ok? Então vamos lá, próxima questão, número 7. Dadas as matrizes A, k ao quadrado menos 4, 4 e menos 1, e B, 1 e 1, considerando que a equação matricial A vezes x igual a B tem solução única, podemos afirmar que... Bom, olha só, essa questão vocês têm que também tomar cuidado, tá? Ele está dando aqui uma equação matricial. Então, é uma matriz e é uma matriz. Como você não sabe, né, quais são os valores da matriz x, você vai fazer o quê? Primeiro, a equação A, k ao quadrado menos 4, 4 e menos 1, vezes a matriz x. Aí você vai colocar x e y, igual a matriz B, que é 1 e 1. E aqui você tem uma multiplicação de matrizes. Quando a gente faz a multiplicação de matrizes, a gente multiplica linha pela coluna, né? Então, o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. Faz a soma, o resultado vai dar o primeiro aqui. Primeiro com o primeiro, segundo com o segundo, faz a soma, o resultado vai dar isso aqui, ok? Aí nós teremos o seguinte, ó, k ao quadrado vezes x menos 4y, o resultado vai ser igual a 1. 4x menos y, resultado também será igual a 1. Ok, montei isso aí. Agora, o que a gente vai fazer, Jameson? Aí você vai olhar o seguinte, ele quer que o sistema tenha uma solução única, tá? Se ele quer que esse sistema tenha uma solução única, você vai pegar os coeficientes x e y, vai montar uma matriz e esse determinante dessa matriz tem que ser diferente de zero, ok? Aí, ó, k ao quadrado menos 4, 4 e menos 1. Esse determinante aí, ele tem que ser diferente de zero. Caraca, James, mas calma aí, eu voltei para a matriz A. Sim, você voltou, é a mesma coisa. Se você tiver a noção de que você pode pegar aqui a matriz A, fazer o determinante dela e colocar ela diferente de zero já de cara, tudo bem. Se você não tiver essa noção, você transforma para o sistema e depois você volta, tá? Não tem problema algum. Lógico que você vai perder um pouquinho de tempo, tá? Mas você vai acabar acertando. Então aqui, ó, faz a multiplicação cruzada, diagonal principal, você mantém o sinal, né? Então, k ao quadrado vezes menos 1 menos k ao quadrado. Diagonal secundária, você troca o sinal. Menos 4 vezes 4 vai dar menos 16 mais 16. E esse resultado tem que ser diferente de zero, tá? Menos k ao quadrado mais 16 diferente de zero. Aqui você vai resolver como se fosse uma equação normal. Então, eu jogo 16 para lá,
menos k ao quadrado, diferente de menos 16. Multiplica por menos 1, k ao quadrado, diferente de 16. Tá ao quadrado, vai na raiz. K, ele tem que ser diferente. Quando você joga na raiz, você tem que lembrar que tá ao quadrado, ele vai mais ou menos, tá? Mais ou menos a raiz quadrada de 16. Consequentemente, o meu k, ele tem que ser diferente de mais ou menos 4. Simples assim, ok? Então, tomem cuidado quando vocês estiverem resolvendo esse tipo de questão, ok? Principalmente quando está ao quadrado, vai na raiz. Se você estiver trabalhando com a medida, né, que tem que ser positiva, por exemplo, na geometria plana, alguma coisa do tipo, aí você pode excluir a parte negativa, tá? De qualquer forma, aqui você não pode, tá bom? Então aí, k tem que ser diferente de mais ou menos 4. Próxima questão. Sejam f, x pertence aos reais, tal que x maior que zero, até o real, e g de real em real, definidas por f de x igual a log de x na base 2 e g de x 1/4 vezes 2 elevado a x, respectivamente. O valor de f de g de 2 é... Olha só, essa aí a gente vai trabalhar com a função composta, né? Esse ozinho aqui, ele representa uma função composta, que é uma função dentro da outra. Isso aqui é a mesma coisa que f de g de 2. E aí, nesse caso, você pode fazer de dentro para fora. Primeiro você faz o g de 2, acha o resultado, depois substitui aqui para determinar o f de g de 2, que é o resultado do g. Tranquilo? Então, fazendo aqui, ó, g de 2, 1/4 vezes 2 elevado a 2. 2 ao quadrado, 4, dividido por 4 vai dar 1. Então, isso aqui, ele vale 1, né? Então, vamos pegar o f de 1. Vou fazer o quê? Log de 1 na base 2. Sempre que o logaritmano for 1, independente da base, tá? Independente da base que eu tenho aqui, sempre que aqui for 1, o resultado disso aqui será 0. Por quê? Porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Tá, James, eu não entendi muito bem. Aí você vai ter que lembrar da propriedade de log, ó. Log de 1 na base 2. Eu não sei o valor, vou botar a um determinado valor a. 2 elevado a a é igual a 1. Faz a propriedade básica. 2 elevado a a é igual a 1. Qual é o expoente que eu elevo 2 que o resultado dá 1? 0. Então, a é igual a 0. Consequentemente, o f de 1 vale 0. Tranquilo? Próxima questão, número 9. O valor da expressão a igual a log de meio na base 2 mais log de 32 na base 8 é... Questão bem básica de log, né? Essa prova teve bastante questão de log. Então, aquele que não sabia log acabou se ferrando, né? Infelizmente. Mas vamos aprender, tá, gente? Não é uma matéria tão complicada assim. Vamos aprender. Mas a parte básica você tem que saber. Pode até pegar um exercício difícil e você não conseguir fazer. Mas a parte básica, a parte de substituição, de calcular o valor, você tem que saber, tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui, eu tenho que determinar esse valor e depois somar, né? Como que eu vou fazer o log de meio na base 2? Iguala a uma determinada letra. Vou igualar aqui a a. E aí, eu vou fazer, ó, 2 elevado a a igual a meio. Eu faço esse processo básico. 2 elevado a a é igual a meio. Coloco aqui na mesma base, ó. Então, se aqui é meio... é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1, né? Você tem que lembrar que expoente negativo, você inverte e coloca ele positivo. Se as bases são iguais, consequentemente, os meus expoentes são iguais. Então, a é igual a menos 1. Tu já matou aqui a primeira parte. A segunda parte, você vai calcular o log de 32 na base 8. Pega isso aí e iguala a uma letra. Vou botar aqui um B, ó. 8 elevado a B é igual a 32. 8 elevado a B é igual a 32. Caraca, James, eu não consigo deixar o 32 na base 8.
né? E agora, o que eu vou fazer? Esses dois você consegue colocar em uma base em comum, que é a base 2, né? Então, coloca os 2 na base 2. Quando você decompõe o 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo, tá? Ele está sendo elevado aqui ao b. Quando você decompõe o 32, você vai achar 2 elevado à quinta potência. Potência de potência, você multiplica esses valores, então 2 elevado a 3b é igual a 2 elevado à quinta. Bases iguais, iguala os expoentes. 3b é igual a 5, jogo o b dividindo, o b vai ser 5 terços. Tá, e agora? Agora você substitui e resolve, né? Então, eu vou ter menos 1 mais 5 terços. Denominador diferente faz MMC. Então, aqui, ó, por 3, aqui por 1. 3 vezes menos 1, menos 3, mais 5, repete o denominador. Menos 3 mais 5, 2 terços. Tranquilo? Bem simplesinha, né? Então, vamos lá. Próxima questão, número 10. Em uma progressão aritmética, o 10º termo vale 16 e o 9º termo é 6 unidades maior do que o 5º termo. Logo, o 12º termo vale... Olha só, gente, aqui ó, já coloquei representado, 10º termo vale 16, o 9º termo é 6 unidades maior do que o 5º termo, tá? O que nós vamos fazer? Primeiro aqui, ó, aqui, você vai abrir o A9 e vai abrir o A5. Ué, como assim abrir o A9 e o A5? O A9, você jogando na fórmula do termo geral, ele não vale o A1 mais 8R? E o A5, jogando na fórmula do termo geral, ele vale A1 mais 4R. Tá? Então, você vai abrir isso aí. Aí, nós ficamos com A1 mais 8R. Só lembrando aqui, ó, a fórmula do termo geral. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Para aqueles que esqueceram, tá aqui. Igual a 5. Vai ser o A1. 5 menos 1, 4, mais 4R, mais 6. Quando você joga o A1 e o 4R para lá, quando o A1 vai para lá, ele vai negativo. Então, ó, eles se anulam, né? A1 menos A1 vai dar 0. Joga o 4R. 8R menos 4R igual a 6. 4R é igual a 6. Consequentemente, o meu R é 6 dividido por 4. Simplifica, tá? Ou divide. Você simplificando vai dar 3 meios, que vai dar 1,5. Eu vou deixar 1,5 porque, na minha opinião, vai ser muito mais rápido de você calcular. Agora, você já tem o A10 e ele quer o A12, né? Você vai somar a razão 2 vezes. Você pode fazer dessa forma ou você pode jogar na fórmula do termo geral, que eu não aconselho, porque você nem tem um A1, tá? Aí, ó, o A12, lembre-se, ele vale o A10, né? Ele é 2 casas a mais, então mais 2R, tá? Então, meu A12 vai ser igual ao A10, que é 16, mais 2 vezes 1,5. Meu A12, nesse caso aqui, 2 vezes 1,5 vai dar 3, 3 mais 16, 19. Tranquilo? Então, resolvi essas 10 questões, tá? As outras questões foram anuladas, então não coloquei aqui, não há necessidade da gente resolver, tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado aí da resolução, tá? Se você teve alguma dúvida, algum processo que eu utilizei, deixa no comentário aí, eu vou ter o prazer de responder a todos vocês, tá? Obrigado, pessoal aí que tá curtindo, tá gostando dos vídeos, tá comentando, tá deixando seu like, agradeço bastante vocês aí, tá? E, obviamente, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo, tranquilo? Valeu, pessoal, até a próxima!